Nós estamos na segunda pregação de uma série chamada Cristianismo Puro e Simples, cujo propósito é voltar às raízes que nós temos perdido da adoração, da evangelização, da santificação, daquilo que é ser cristão em si, não religioso, não apenas com essa aparência de religiosidade, mas do que de fato é o coração da nossa fé. É um chamado a voltar, irmãos. É um chamado a voltar à simplicidade da fé. Tirar as estruturas, depois a gente coloca, mas voltar ao coração daquilo que Jesus ensinou, que o Novo Testamento, o Antigo Testamento ensinam, do que é crer em Jesus, do que é ser um cristão que tem fé nessa salvação. Não sei se vocês já viram este filme, mas é um filme que eu gosto muito, chamado A Felicidade Não Se Compra. É um dos filmes mais belos que já foram gravados. A Felicidade Não Se Compra. Em inglês, It's a Wonderful Life. É uma vida maravilhosa, mas a felicidade não se compra. Fala sobre um homem rico, mas que sempre estava disposto a ajudar os outros. Ele estava disposto, por exemplo, a abrir mão, ele é cristão, ele está disposto a abrir mão de compromissos para ajudar um irmão que está em necessidade. Ele está disposto a abrir mão de um negócio, que ele enriqueceria mais, para ajudar alguém. Até o ponto em que ele percebe que está falido. Estando falido, mesmo depois de ajudar tanta gente, ele está então pensando em se matar, pensando em ir ao suicídio. Diante disso, um anjo, e tem toda uma trama com o anjo vem para impedir esse suicídio. E uma das coisas que o anjo mostra para ele é a diferença que ele fazia na vida das pessoas. Perceba que se você tirar a sua vida, você vai afetar a vida das pessoas. Na verdade, você estando vivo, você está ajudando as pessoas. Perceba que você não é inútil. Perceba que seus esforços estão ajudando pessoas a viverem de uma maneira plena, a conhecerem Deus, a se desenvolverem. Perceba que você afeta a vida dos outros. Essa é uma das grandes lições deste filme, A Felicidade Não Se Compra. Existe algo que eu quero falar desse filme, mas só no final da pregação. Aqui no início, eu quero que você lembre apenas disso. Você não pode ser um cristão sozinho. Você não pode ser alguém que ama a Deus sem amar os seus irmãos. Essa é a lição básica do livro de 1 João. É impossível declarar esse amor a um Deus invisível se você não consegue amar o irmão a quem você vê. Então, tudo isso se torna aquilo que nós estamos lutando contra, um discurso hipócrita. Um discurso que vai ser comprovado como falso, apenas capa de religião. Tudo isso é muito simples, por isso que é cristianismo puro e simples. Não precisa-se de uma grande teologia aqui, entre aspas. Porque se você está observando aqui Romanos capítulo 12, e se você já leu o capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 de Romanos, você sabe que muita teologia foi ensinada. Você sabe que coisas até incompreensíveis, como não importa quem quer ou quem corre, mas de Deus usar sua misericórdia. Olha, uma teologia da eleição, uma teologia de que não importa o que eu faça, Deus já fez um plano, difícil de entender. Ou você lê o capítulo 8, falando sobre as profundezas do amor de Cristo, que não há nada que possa nos separar. Ou você lê o capítulo 7, falando desse desgraçado homem que somos, talvez por saber aquilo que devemos fazer, mas não conseguimos fazer porque há um corpo pecaminoso em nós, há uma alma pecaminosa em nós, que se não for liberta pelo Espírito Santo, não consegue ser santificada. Tem muita teologia, Romanos. Tem muito caminho para nós chegarmos em frases como: o amor seja sem hipocrisia. O caminho para chegar até a comunhão, até a esta unidade que nós estamos buscando como igreja, é um caminho árduo. É um caminho de entender e de viver esta teologia, este evangelho, esta Bíblia que nós lemos. É tornar essa Bíblia aqui em vida. É tornar essa Bíblia em prática. E eu tenho pensado, na verdade, esta pregação, ela pulou o seu lugar. Essa foi uma reflexão dada lá no retiro. E pensando até, existem algumas ironias aqui, porque o retiro é um lugar que foi pensado para proporcionar a comunhão. E aí muitos não estão lá. Então,
eu disse, vou trazer para que todos ouçam, não só os que estavam lá. Para que nós pensemos juntos que a comunhão é um dos pontos sensíveis que nós temos hoje, um dos pontos de fraqueza, um dos pontos que nós não estamos prestando atenção. Então, essa pregação, ela pulou o seu lugar, ela veio de gaiata, porque hoje eu deveria falar sobre a reverência no culto, sobre a santidade, sobre o sacrifício no culto. Mas isso vai ficar para a próxima. Hoje eu quero pensar antes sobre o preço da comunhão, sobre o sacrifício que eu devo fazer, que é de adoração ao nosso Deus, para que nós tenhamos comunhão uns com os outros. E toda a ideia dessa pregação é incômoda, é extremamente incômoda para mim, é extremamente incômoda para a minha família, e eu quero que seja extremamente incômoda para você, para que você não saia mais uma vez desse domingo com o seu ego sendo acariciado, com você pensando, eu tenho acertado, as coisas estão bem. Porque aqui nós estamos em um tipo de local em que você não pode mentir. Você pode até mentir no seu devocional, mas você não pode mentir se está amando ou não o seu irmão. Porque isso nós podemos ver. Isso é palpável. Isso é mensurável. Dá para ver se a igreja se ama ou não. Dá para ver se a igreja tem unidade ou não. Não é algo assim etéreo. Dá para ver. É concreto. E eu tenho pensado que tudo isso é muito incômodo, porque eu fui ensinado, e você está sendo ensinado todos os dias, de que o maior valor da vida é o seu próprio bem-estar. O seu próprio bem-estar é o alvo último da vida. Ou como dizia Agostinho, é o sumo bem, é o sumo bonum da vida. O que é que todo mundo busca? Bem-estar. Bem-estar mental, é o que se mais fala. Nós vivemos em uma sociedade terapêutica, um bem-estar estético. Eu vou estar num lugar que me agrada ao meu gosto estético. Um bem-estar relacional. Eu vou estar me relacionando com pessoas que me agradam. E você foi ensinado de que este é o alvo da vida. Encontrar esse lugar que te agrada, encontrar essas pessoas que te agradam, encontrar esse jeito que te agrada. E é dessa maneira que as pessoas buscam igrejas. Elas vão observar aquilo que se encaixa nos pontos de seu agrado. Eu não estou retirando a ideia de que isso faça parte da vida. Isso faz parte. Nós tomamos decisões relacionadas àquilo que gostamos ou não gostamos. Mas existe algo no cristianismo que incomoda, que interfere esse tipo de cosmovisão, que é a ideia do sacrifício. Sacrifício pressupõe de que eu farei coisas que não me agradam. Sacrifício pressupõe de que eu farei coisas que vão me prejudicar. Então, quando eu coloco essa cosmovisão mundana e coloco do outro lado do cristianismo puro e simples, eu me pergunto, e aí, quem é que está com a razão? Esta sociedade do bem-estar ou a ideia de sacrifício cristão? Eu tenho que tomar uma decisão aqui. E a decisão que eu tenho que tomar é seguir, se afinal sou um cristão, seguir pelo caminho que mesmo difícil vai estar me ensinando a chegar a essa maturidade de uma comunhão sacrificial. É o tipo de comunhão que nós não estamos vendo. Meu problema, meu incômodo, meu choro, minhas orações angustiadas, é que não é que está em falta, não é que nós vemos em alguns, é que nós não vemos mais de jeito nenhum. Sumiu. E tem muita gente aqui na igreja que acha que está fazendo, mas não está. Por isso que eu quero que incomode, porque está me incomodando a ponto de me perguntar, eu tenho que começar a retirar essa cosmovisão do alto prazer, do proteger a mim mesmo, do bem-estar, para abrir mão, para ter comunhão com o meu irmão, ter comunhão com aquela pessoa que não vai me agradar. Ter comunhão com aquela pessoa no qual aquele momento não será prazeroso em si, mas estarei obedecendo ao Senhor Jesus. Você foi ensinado por seus pais, pela televisão, pelas novelas, hoje pela internet, de que relacionamentos têm que ser leves. Isso é mentira. Isso é uma mentira demoníaca. Relacionamento não tem que ser leve. Relacionamento tem que ser verdadeiro. Relacionamento tem que ter Deus
por horizonte. Se um relacionamento tem Deus por horizonte e às vezes é pesado, que seja. Porque o meu sumo bem não é ser leve. Meu sumo bem não é o bem-estar. Meu sumo bem é que Deus seja glorificado nesse relacionamento. Por isso que casais se divorciam. Porque quando eles vão tomar conselhos até com outros cristãos mundanos vão dizer o seguinte: olha, está te fazendo mal? Separa. Separa. Você tem que separar mesmo. Porque senão isso vai te adoecer e tal e tal. Você sabe que eu estou usando um extremo aqui. Você sabe que nós analisamos caso a caso, existem casos complexos mesmo. Mas eu estou falando desse extremo, desse bem-estar que é como um Deus para nós. Nós não podemos mais ser incomodados. Não me ligue, pastor. Não me ligue. Mande mensagem, mas não me ligue, porque eu não gosto de ser incomodado. E na minha casa, jamais. Minha casa tem muros altos. Minha casa tem cerca elétrica. Minha casa tem cachorro. Não é para você entrar na minha casa. Uma certa vez ouvi, e foi muito irônico, inclusive, isso que aconteceu. Nós morávamos em um condomínio. Nesse condomínio só tinha crentes, e crentes se preparando para ir para o ministério. Dentre esses crentes havia um missionário que ia para os campos pregar o evangelho e tal. E houve um problema no condomínio, problema com cachorro. Muita gente tinha cachorro, o cachorro ficava solto. O missionário disse assim: eu vou abrir o portão e eu vou deixar os cachorros tudinho fugirem. Eu quero que morram esses cachorros. E uma pessoa falou assim: tu vai ser missionário? Com esse amor todo no coração, tu vai ser missionário. E ele botou essa frase: muros altos fazem bons vizinhos. Até hoje essa frase ecoa na minha mente. Muros altos fazem bons vizinhos. Se um missionário está crendo nisso, imagine nós. Nós instituímos essa lei entre nós. Muros altos fazem bons irmãos. Cada um no seu lugar, pastor. Não vamos nos misturar. Chega a família completa, bote a minha família com as famílias que eu quero, que me agradam. De novo, nós não estamos percebendo, mas nós estamos ouvindo mais o mundo do que a palavra de Deus. Estamos ouvindo mais o mundo do que a palavra de Deus. Mas, pastor, e se a pessoa não gosta de mim, se a pessoa fala mal de mim? Você já leu a Bíblia, meu irmão? Alguma vez você já leu a Bíblia? Algumas vezes você leu os evangelhos? Digamos que você não leu a Bíblia toda, você é um neófito, você está lendo os evangelhos. Alguma vez você leu as demandas de Cristo? Demandas nas quais ele diz que devemos amar os nossos inimigos? Demandas essas que são voltadas para aquele que crê nele. Quem não crê, não precisa fazer isso. Mas quem crê deve ser bem-aventurado. Devem ser bem-aventurados os pacificadores. Devem ser bem-aventurados os misericordiosos. E esses bem-aventurados são os que creem em Cristo. Diante do preço que é colocado diante de nós, um preço que precisa ser pago, um preço que é caro e que nenhum de nós está pagando, eu digo, alguém tem que começar. Alguém tem que se levantar e botar o preço na mesa e dizer, eu pago. Eu pago. Porque, afinal, se não tivesse preço, não seria significativo. Se não tivesse preço, não seria bom. Se não tivesse preço, não seria durável. Porque tudo que é bom, durável, significativo, é caro. É complexo. Envolve sacrifício. Como é que você passa num concurso extremamente concorrido? Não é sacrificando daqueles momentos com seus amigos, não é sacrificando do seu tempo, não é sacrificando daquilo que você gostava, joga o videogame fora, joga a televisão fora, foca, sacrifício para alcançar. Porque é significativo, porque é durável, é estabilidade, cargo estável. Mas quando se relaciona à nossa fé, não funciona esta percepção, de maneira nenhuma. Por isso que o preço mais difícil e aquele que é fundamental para ser pago na mesa da fé é o preço da humildade. Sem este início,
não adianta nem conversarmos o resto aqui. Mas começa por aí. Capítulo 12 de Romanos, versículo 3. Diz assim. Presta muita atenção, irmão. Seja incomodado pelas palavras de Paulo, por favor. Diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Humildade. Humildade é um tipo de virtude que não está na cartilha do mundo. Não estava nesta época e muito menos hoje. Quais são as pessoas que são bem vistas? São aquelas pessoas que têm brio, que têm orgulho, que defendem a si mesmas. Essas são as pessoas famosas. Essas são as pessoas desenroladas. Essas são as pessoas que às vezes você admira, mesmo sendo um cristão. Ninguém admira ou bate palmas para humildade. Muito raro isso acontecer. Porque humildade é uma virtude cristã, contracultural. E Paulo falando isso para a igreja de Roma, você não entende o escândalo que isso é. Você ensinar para esses cidadãos romanos, que têm tantos direitos, que se acham donos do mundo, que se acham a nata da humanidade, porque são romanos, vós não seja assim, que o maior seja aquele que serve, que o maior seja aquele que lava os pés, que o Deus homem desça dos céus, deixe o trono de glória, aquele que criou todas as coisas, aquele que é antes de todas as coisas, aquele que sobre ele subsistem todas as coisas, que ele desça, que ele se torne homem, que ele não nasça em família rica, que ele se humilhe, que ele passe fome, que ele tenha privação de sono, que ele ainda se dobre mais uma vez, que ele ajeite os panos, que ele tome a bacia de água e que ele lave os pés empoeirados. Precisamos de mais do que isso? Assim como eu estou fazendo com vocês, façam vocês, também amem uns aos outros. Esse é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Leia João 13 uma vez, duas vezes, três. Leia João 13 até você entender. Quantas vezes eu ouvi uma pregação em João 13, eu devo me emocionar? Quantas vezes? Pode ser a mesma pregação, pode ser o mesmo estudo. Você está vendo, simplesmente, Deus lavando pés de pecadores e de traidores. Porque no final das contas não surge essa escolha de quem eu quero lavar os pés e de quem eu não quero lavar os pés. Também lava-se os pés dos traidores, dos ímpios. E ele sabe que há um ímpio. Eu não sei. Tenho eu o direito de não lavar o pé de alguém? Tenho o direito eu de escolher? Paguemos o preço da humildade, irmãos. O preço de não pensar além do que nós somos. A humildade é contracultural, ela é contraintuitiva, nosso cérebro não processa a humildade. Ela é contra-evolutiva, se você crê na evolução. Afinal, pense na evolução. Aquela família ali se preservando. Não, mas eu vou ser humilde e dar aqui meu pão para esse fraquinho sobreviver. É assim que a evolução funciona? Não, nós somos fortes. Deixa o fraquinho morrer e vamos comer o pão aqui para preservar a nossa família. É anti-evolucionária a humildade. A humildade também, por incrível que pareça, é antifamília. Eita, pastor, antifamília? A Bíblia é antifamília? Se família for um castelo que tem muros ao redor, com os quais você não se comunica com a igreja, com os quais você não se comunica com o irmão, você fica encastelado na sua família, rezando, vou dizer nem orando, rezando, porque não é coisa de crente, rezando, para que eles sejam crentes, ou fingindo que eles são crentes. Então, é para ser contra, se for esse tipo de família, a humildade é contra ela. A humildade diz o seguinte: eu abro mão até do bem-estar da minha família para servir o meu irmão.
Não vemos isso. A humildade é contrapartidária. Existe um partido, uma opinião dentro da igreja, Paulo diz, é bom que tenha. Existe outra opinião, mas no momento em que o amor é cobrado, abro mão da minha razão na discussão, para que meu irmão seja amado por mim, para que ele receba aquilo que lhe é de direito, que é o meu amor. Você tem direito de que eu lhe ame, e eu tenho direito que você me ame. De fato, a cobrança é que não deve existir, eu vou já explicar isso. Mas temos direito de que amemos uns aos outros, porque Cristo conquistou esse direito. Porque Cristo nos amou de tal maneira que nos salvou. Essa ideia de pensar de si mesmo, não além do que convém, mas pensar com moderação, nos leva a um conceito equilibrado de nós mesmos. Um conceito esse que naturalmente nós não temos. Nós temos ou conceitos elevados de nós mesmos, ou conceitos rebaixados de nós mesmos. Você gosta de temperamentos? Pois eu lhe dou 2 temperamentos para você dividir a humanidade. Pessoas que têm um conceito elevado de si mesmo e pessoas que têm um conceito rebaixado de si mesmo. São os pessimistas e os otimistas. São aqueles que se acham e aqueles que vivem choramingando pelos cantos. São aqueles que são expansivos, que centralizam tudo em torno deles. E são aqueles que ficam no cantinho ali, lambendo as feridas. Sabe qual dos dois é o pior? Os dois são iguais. Não existe um pior do que o outro. Os dois são igualmente orgulhosos. Porque o que Paulo nos ensina, inspirado pelo Espírito, é que devo ter um equilíbrio. Não pensar além do que convém. Isso é humildade. É saber quem eu sou. É saber meus limites. É saber que eu não sou tão ruim assim como as pessoas falam, mas eu não sou tão bom assim como as pessoas falam. Se me elogiam, é sempre exagero. Se falam mal de mim, é sempre exagero. Não sou tão ruim quanto você acha que eu sou. Conviva um pouquinho comigo que você vai perceber. Mas eu não sou tão bom quanto você acha que eu sou. Nenhum elogio é 100% verdadeiro. Nenhuma crítica é 100% verdadeira. Por isso, se você ouvir um elogio, não se orgulhe. Se ouvir uma crítica, não se desespere. Não se desespere, porque você é bem pior, talvez, do que a pessoa pintou na sua crítica. E talvez você seja também bem pior do que o elogio que foi dado a você. Qual o padrão que nós usamos? Perceba que Paulo, ainda no versículo 3, disse, além do que convém, continua, pelo contrário, pense com moderação, e aí vem a palavra-chave, segundo a medida. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Medida, metro. Literalmente, metro. Qual é o metro? Qual a régua que estamos usando para nos medir? Para entender quem nós somos. Tudo parte daí. Se você não colocar na mesa da fé o preço da humildade, não adianta a gente falar de unidade aqui. Não adianta. Tem gente aqui que está há anos tentando viver a unidade. E chega e diz, pastor, eu só me frustro porque eu não consigo. Quando eu estou me animando, aí uma pessoa fala mal de mim, aí acaba tudo. Quando eu estou me animando, aí uma pessoa me despreza, aí acaba tudo. Quando eu estou me animando, uma pessoa toma a minha liderança. É porque você pulou a etapa. A primeira etapa é da humilhação. Se passarmos por essa etapa, essas outras coisas não vão te desanimar do caminho. Vão te dar rasteira, vão falar mal de você, mas você é humilde. E você diz, tudo bem, tranquilo, Cristo vai resolver esse problema. Eu não vou me desesperar. Falou mal de mim? Beleza. Vamos ver, talvez seja mesmo. Vamos ver se eu estou pecando mesmo. Qual é a medida pela qual nós nos medimos? É a nossa conta bancária? É isso que tem trazido o padrão de comparação entre nós? Não me misturo com fulano, porque não tem o mesmo... A gente não fala poder aquisitivo porque é feio, né? Ninguém vai falar isso. Nós somos crentes. Mas não, porque assim, não é do mesmo contexto social. Nós usamos palavras bonitas. Fulano não é do mesmo contexto. Pastor, é constrangedor. Se a gente chama para sair, a pessoa... Pois é o preço da
Às vezes o preço da comunhão é constrangimento. É ter pessoas que não estão no mesmo, como você diz, contexto social. Mas que bom, porque Deus chamou todo tipo de gente diferente mesmo. E é através do constrangimento que a gente constrói a comunhão. É através da briga, por exemplo, da tensão, da discussão, que a gente constrói a comunhão. Temos usado a nossa justiça pessoal. Fulano é pecador, eu sou crente, eu sou santo. Fulano atrasa no culto, eu não atraso. Fulano não faz devocional, eu faço. É a nossa justiça pessoal, que é o padrão para dizer quem eu sou? Será que são as nossas posições políticas? Eu não me envolvo com fulano porque tem tal posição política, porque torce para tal político. Será que são nossas boas ações? Será que é a nossa inteligência? Ou talvez, se você é dos humildes, entre aspas, será que são os erros que você cometeu na vida que marcam a tua identidade, os pecados que você cometeu no passado? É esse o padrão de comparação? Será que é a nossa humanidade? Será que é o fato que somos filhos de Adão? Vantagem extrema, uma raça sem esperança. Se formos nos comparar por nossa humanidade, não há um justo nenhum sequer. Mas existe um padrão de comparação estabelecido por Paulo aqui que é muito mais seguro, que é Jesus. Porque Jesus é Deus, homem. Nossa medida é Cristo. Cristo é muito maior que nós, mas ainda assim é servo. E se estabelece um padrão sobre o qual é impossível eu dizer que sou cristão e não ser um servo. Porque se Deus é, como é que eu não sou? Isso aqui não tem discussão teológica em cima disso. Um homem Deus. Quando você olha para a cruz, existe um padrão ali. É como se a cruz fosse a nossa régua. Porque a cruz, ao mesmo tempo, expõe a nossa podridão, expõe o nosso pecado. Cristo teve que derramar o seu sangue porque você, eu, somos podres, somos pecadores, mas ao mesmo tempo a cruz expõe o amor, a purificação. Um conceito equilibrado de nós mesmos é sabermos que somos os piores dos pecadores e os mais amados dos pecadores, ao mesmo tempo. Isso é um conceito equilibrado. Tem muitos crentes que são parecidos, eu citei, como Marlon Brando, aquele antigo ator. Diziam sobre Marlon Brando que se você chegasse para elogiá-lo, ele prestava atenção. Ele olhava nos olhos. Ah, você é um ótimo ator, obrigado. Mas se você chegasse para falar sobre outro assunto, ele não prestava atenção. Alguns crentes que funcionam assim. Eles só ouvem elogios. Eles não querem ser incomodados. Eles não querem ouvir coisas difíceis por vezes. Exortados, jamais. O que a igreja precisa? A igreja necessita urgentemente de um batalhão de pessoas humildes. Se nós tivéssemos aqui uma demanda, o que é que Sião precisa hoje? Nós precisamos de uma membresia, de congregados, de pessoas que estão aqui, que estão perseguindo o ideal da humildade, de serem humildes, de serem verdadeiramente cristãs. Nós não precisamos, repito, de estrelas. Nós não precisamos de pessoas que brilham. Nós precisamos de servos, de coração de servo, de humilhação, de abrir mão daquilo que eu tenho para ajudar ao outro. Dessas lições que todo crente deveria aprender. 3 lições. Dizia Charles Simmel: humildade, humildade e humildade. Se não partir daí, não tem conversa de unidade, não tem conversa de amor sem hipocrisia. Tudo parte de... Pressupõe que você leu Romanos 1 a 11. Se você leu, você entendeu que você só é salvo diante da justificação que Deus propôs no seu Filho. E a única coisa que você tem que fazer para ser salvo é crer. Não é por obras, não é por aquilo que você faz,
mas porque Deus quis te justificar, porque Deus te amou, e Ele provou o seu próprio amor, entregando o seu Filho. Não é por obras, não é por aquilo que nós fazemos. Diante desse preço pago, então nós podemos colocar na mesa da fé o preço da unidade, que agora é a materialização de pessoas humildes que estão se relacionando. Se eu estou buscando a humildade, você está buscando a humildade, e a gente começa a conversar, a coisa é outra. A coisa flui. A unidade começa a se apresentar como possível, porque para nós hoje, olhando o horizonte, parece impossível. Mas eu sei que é possível se houver uma transformação nos corações. Eu sei que é possível se a igreja orar. Eu sei que é possível se a igreja voltar ao Evangelho. Eu sei. Eu tenho certeza, porque eu já vi. No domingo passado, eu lembrei isso ao teu coração. Lembra que você pode ter esse relacionamento intenso com Deus? Uma das coisas por conta da memória. Já aconteceu. Deus pode fazer de novo. Deus fez na história. Deus fez talvez na tua vida em algum momento. Deus pode. O preço da unidade continua na leitura, versículos 4 a 8. Lê comigo. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. O desempenho aqui, agora toma contornos visíveis. Esta humildade é expressa de pensar de si mesmo com moderação, é expressa no serviço. É expressa nos dons que Deus deu à igreja. E perceba que não tem dom que é teórico. Tem um dom do amor. Tem dom do amor aqui? Tem pessoas que têm um dom do amor. O que é isso? Não, eu vejo aqui que tem um dom do ministério, tem um dom da exortação, tem um dom da presidência, tem um dom da generosidade, tem um dom do amor. O amor é a atmosfera na qual esses dons se desenvolvem. Mas esses dons são concretos. Quando a igreja estava lá no início, e os apóstolos precisavam orar, precisavam se dedicar à palavra, surge uma demanda. As viúvas estão em conflito, a igreja está em conflito com elas. Quem é que vai servi-las? Como é que funciona isso? E aí como é que se desenvolve o amor? Surgindo homens dizendo, nós vamos resolver isso. Podem ficar tranquilos, líderes. Os diáconos vão resolver isso. Nós vamos servir à mesa delas. Levanta-se pessoas para servir. O amor faz surgir o serviço, e não por nós mesmos, mas pelo dom gracioso de Deus para a igreja. É como se nós estivéssemos vendo hoje, olhando para a igreja, tirando uma foto da igreja, e vendo a parábola dos talentos ao vivo. É como se estivéssemos vendo aqui um filme que nós já sabemos o final. Pessoas que recebem talentos e pessoas que enterram talentos. E a gente sabe onde isso vai dar. Jesus avisou. Mas continuamos cometendo os mesmos erros. Sacrifício, irmãos. A unidade não é fácil. Não é fácil alcançar esta comunhão entre todos. Todos amando a todos. Não é fácil. Você acha que eu tenho ilusões ou expectativas que nós vamos alcançar rápido isso? Na verdade, esta perfeição nunca será completa. Mas o processo precisa pelo menos começar. Precisamos ligar a máquina. Mas a máquina está desligada, irmãos. A máquina está enferrujada. A máquina está prestes a quebrar. Se não ligar ela, o óleo vai decantar, vai enferrujar e não vai ligar mais. Que nem uma moto que eu tenho lá em casa. Uns 3 meses que não liga.
eu acho que já era. Os serviços e os dons são complementares. Eles são dados por Deus de maneira intencional para que um dependa do outro, para que um suporte ao outro. Não é à toa que a igreja é um remédio que Deus planejou contra o nosso orgulho, contra o nosso individualismo. Mesmo que eu não queira, mesmo que eu não tenha sido ensinado de ser assim, mesmo que tua mãe tenha te ensinado, com todo respeito à tua mãe, todo o respeito do mundo, mas mesmo que tua mãe tenha te ensinado a ser independente, Jesus discorda dela. Mas foi minha sagrada mãe, com todo respeito, ela está errada. Você não é independente. Se estamos numa videira conectados a Jesus, é impossível ser um galho solitário. Tem galhos do seu lado, tem várias ramagens. E esses galhos juntos é que nessa união dão frutos. Já imaginou uma árvore com um galho só? O sol queima, não tem sombra, não tem suporte para a vida. Vários galhos ali juntos, trabalhando, coletando a luz solar, a fotossíntese, e então surgem os frutos. Tem alguns galhos que vão dar mais frutos, é natural. Tem alguns galhos que serão cortados, porque não estão dando frutos. Tem alguns galhos que são mais vistosos, outros são mais escondidos, mas estão lá. Nós não somos independentes, nós temos que ir na contramão desse discurso, eu não dependo de ninguém, eu não estou aqui para agradar ninguém, pastor. Parabéns, o que é que você quer? Uma salva de palmas? Não estou aqui para agradar ninguém, pois eu estou. Eu estou aqui para agradar Jesus, mas talvez o que seja inesperado e que eu tenho aprendido é que eu estou aqui para agradar vocês também. Eita! É um líder submisso à vontade do povo? Não é nesse sentido. Se agradar aqui for agradar teu ego, você entendeu errado. Eu estou aqui para agradar vocês no sentido de amá-los, no sentido de ser igreja com vocês, porque eu sou membro desta igreja com vocês. Eu sou família com vocês. Se eu não estou aqui para agradar vocês, eu estou para quê? Para ser agradado? É esse meu propósito nessa igreja? Ser colocado num pedestal? É isso que eu estou procurando aqui? Meu propósito não é agradar ninguém, é agradar Jesus. Você só entendeu a adoração, então. Falta entender a comunhão e falta entender a missão. Está no caminho. Está no caminho. Mas falta maturidade. Maturidade é entender que eu tenho que abrir mão desse eu. O que Paulo está ensinando aqui? Membros que não têm a mesma função, membros que fazem parte de um corpo, membros que têm esses vários ministérios e dons aqui. Paulo está nos ensinando que a fonte desses dons é Deus e não outro. Isso aqui tem um suporte para a nossa humildade. Se eu tenho um grande dom na igreja, se eu sou central na vida da igreja, pode até ser. Pode até ser que você seja uma pessoa que seja aqui um sustentáculo para a igreja. Que se você sai, a igreja vai ficar totalmente prejudicada. Pode ser. Mas, quem foi que te deu esse dom? Foi? Deus. Então, não é cena para orgulho. Não é contexto para orgulho. Se você é importante, foi Deus que te fez importante. Se você age nos bastidores, foi Deus que te deu esse dom. Devemos desenvolver esse dom, devemos nos orgulhar de quem somos. Esse sou eu, Senhor, um servo que serve nessa área. Quando eu comecei a pregar, nos lugares, saía por aí, a gente, no início, né? Mas era bom, a gente tapava muito buraco. Viu, Davi? Seminarista tapa muito buraco. Muitas vezes pastores de férias, eu ia para Vaza Alegre, eu ia para Cedro, para tapar buraco, né? O pastor estava de férias, aí... E eu lembro que, sempre ao final das pregações, os irmãos se
se engajavam, né, com a pregação e tal. E uma pergunta que eu sempre ouvi era a seguinte: pastor, eu estou buscando, ou seminarista, eu estou buscando descobrir meu dom na igreja. Me ajude aí a perceber meu dom. Estou querendo achar aqui meu lugar de serviço e tal. Essa pergunta sumiu. Não ouço mais. Sumiu. Sumiu. Essa preocupação. Porque essas pessoas liam textos como esse e diziam: tá certo, qual é a minha função então, se eu sou igreja? Deixa eu descobrir. Sumiu. Ninguém está nem aí mais. Não, vou lá e eu apareço lá e vai. Tem outras pessoas para fazer. Deus é a fonte dos dons. E Deus dá os dons com propósito. Então saiba de uma coisa, meu irmão. Lembra lá da a vida é bela? Não. Felicidade não se compra. Se você morre, que é o ensino do anjo, se você se mata, e pode ser em vários termos, até espirituais, se você está cometendo suicídio espiritual, deixando de vir para a igreja, deixando de servir, deixando de fazer seu devocional, deixando de evangelizar, se você comete suicídio espiritual, você prejudica outros. O primeiro ponto é entender que você está prejudicando a si mesmo. Mas depois, com a maturidade, é entender que você prejudica outros. Se você está aqui e não exerce os dons, você está privando os outros de experimentar mais de Deus. Muito parecido com o casamento. Muito parecido. O que é que Paulo fala sobre a relação sexual no casamento em 1 Coríntios capítulo 7? Que um não se prive do outro. Porque quando você priva o outro, você prejudica o outro. Você afeta o outro, você torna o outro vulnerável ao pecado. Agora, traga essa ilustração desse mundo sexual, desse mundo marital, para o mundo espiritual. Se você deixa de exercer o seu dom, se nega a estar com seu irmão, a compartilhar com seu irmão, você torna-o vulnerável. Você torna-o uma presa mais fácil a Satanás. Qual foi o último discipulado que tu deu? Qual foi o último estudo bíblico que você sentou com alguém naquela simplicidade que a gente tinha e disse: vamos estudar a Bíblia? Qual foi a última vez que você participou de uma roda de oração? Simples. Qual foi a última vez que você esteve com seus irmãos só pelo prazer de estar com seus irmãos? Nós lemos o Salmo 133 e ele parece muito estranho. A comunhão dos irmãos é gloriosa, é como óleo que escorre da barba. Talvez a gente não saiba o que é óleo, não entenda o que é escorrer, e muito menos comunhão. Não parece mais algo agradável aos nossos olhos. Mas existe um último ensino aqui, além de Deus ser a fonte, de Deus ter um propósito com esses dons, mas de Deus intencionalmente fazer uma diversidade de dons na igreja. Diversos, diferentes, complementares. De tal maneira que a igreja ela estará em um estado muito perigoso se você se nega a exercer seu dom. Porque se você se nega a exercer seu dom, não tem outra pessoa que possa fazê-lo. Nesse sentido, ao mesmo tempo, isso é uma visão equilibrada, nós somos insubstituíveis. E ao mesmo tempo nós somos substituíveis. Deus pode levantar pedras para adorar. Mas ao mesmo tempo, Ele tem um plano para a tua vida, em específico. Ele tem um dom específico para você. E eu não posso exercer o seu dom. E Ele fez isso de maneira muito bela. Como uma família. Como um corpo. Não é à toa que Paulo usa essa ilustração do corpo. Com cada um desses órgãos funcionando. Ao mesmo tempo, em harmonia, como é que pode? O cérebro manda, o coração bombeia, sistema nervoso, sistema, sei lá, faz tempo que eu fiz o ensino médio, sistema circular, sistema linfático, ninguém nem lembra que tem um sistema linfático, um negócio passando aqui embaixo do sovaco, um líquido transparente, ninguém nem lembra, mas está lá e funciona tudo junto. Numa harmonia que só Deus poderia ter feito.
Paulo olha para isso e diz, é isso. Igreja é isso. É corpo. É corpo. Veja esses dons. Isso aqui é uma amostra, tá bom? Profecia, versículo 6. Segundo a proporção da fé. Isso, claro, no início do cristianismo, a profecia sendo dada enquanto o Novo Testamento estava sendo escrito. Mas ministério, você tem ministério, dedique-se. E parece que a palavra que impera aqui é a dedicação, é o zelo, é a vontade de fazer bem. Continua, o que ensina, dedique-se ao ensino. Não faça em cima da hora, não faça de qualquer jeito, dedique-se. O que exorta, faça com dedicação, que contribui com generosidade. Eu estava lendo Calvino esses dias, sempre pensei que esse dom da generosidade é dessas pessoas, que Deus dá uma condição maior, pessoas mais ricas na igreja e que têm vontade de doar, que eu conheci várias já. Mas Calvino dá uma percepção diferente. Calvino diz que talvez não seja isso. Aqui ele está falando de dons da igreja. Talvez essas pessoas generosas são aquelas que reúnem a oferta da igreja e distribuem essa oferta. São esses servos que estão fazendo essa transferência, como Paulo muitas vezes pediu que fosse feito. Que o irmão levante uma oferta, ou irmãos levantem e distribuam essa oferta entre os que mais precisam. Talvez seja esse o dom da generosidade, o dom da ação social. O dom que precisamos ter de irmãos que se levantem com sensibilidade e digam, vamos ajudar, irmãos. Não é que ele é rico, não é que ela é rica. Pode ser, até ajuda. Mas que essa pessoa instiga a igreja a fazer. Isso é uma bênção para a igreja. O que preside com zelo. Quem lidera ministério deve ter zelo como Deus tem. Não deixar que heresias apareçam. Não deixar que irmãos estejam brigando. E quando eu vejo todas essas ideias de dedicação, de zelo, e no final, quem exerce misericórdia com alegria, junta as três ideias. Dedicação envolve esforço. Zelo envolve prestar muita atenção, ser muito atento. E alegria envolve não fazer chorando. Não fazer se lamentando. Porque eu tenho que servir. Ou dizer, porque não tem ninguém para fazer, então eu vou fazer. Meu Deus, como eu sou miserável. Eu tenho que ir para o pequeno grupo. Eu tenho que estar na quarta-feira. Lembra que os pastores são exortados a isso, em 1 Pedro e outros textos. Que façam o seu ministério, que pastoreiem, não como quem chora, não como que é pesado, mas com alegria. E toda a igreja deve seguir esse conselho. Se pagamos aqui na mesa da fé o preço da humildade, o preço da unidade, nós devemos então chegar neste alvo da virtude, de pagar o preço do amor sincero. O versículo-chave é o versículo 9, que diz, o amor seja sem hipocrisia. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. É claro que nós temos uma sequência aqui de várias exortações. Veja o versículo 10, como retoma o tema do amor. Amem uns aos outros com amor fraternal. Continua com o tema da comunhão. Quanto à honra, deem sempre preferência uns aos outros. Continua com o ministério, versículo 11. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Serviço. Olha o versículo 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. E volta o tema comunitário no versículo 13. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. É como se essas exortações variadas, elas fossem um reflexo desses dons que precisam existir na igreja. Perceba que o versículo 13 tem conexão com aquele que contribui. O que contribui, contribui para suprir as necessidades dos santos. Praticar a hospitalidade. Nós só seremos verdadeiros cristãos quando alcançarmos esta virtude do amor sem hipocrisia. Geralmente, quando eu estou aconselhando
um casal de noivos que vão se casar, eu digo o seguinte para eles: sempre que nós entramos em um novo relacionamento, existe um certo estranhamento. Existe um certo estranhamento. Então, assim que eu me converti, e eu cheguei na igreja como um convertido, eu me senti incomodado com muita coisa. Tinha o louvor e eu não sabia cantar. E na época não tinha nem data show, né? Era a transparência quando tinha a transparência. E aí eu ficava constrangido. Tinha a hora do ofertório e eu era criança e não tinha dinheiro. E eu ficava... E muitas vezes eu me perguntei, e eu cheguei sozinho na igreja, eu me perguntei, como é que a gente age como crente? Como é a ação de um crente? Causa um estranhamento. E eu digo para os noivos que quando eles casam, e um dia após o casamento, eles vão acordar e vão perceber, estou casado. Eita, rapaz, e agora? É uma nova vida, né? Você não sabe como agir. Você até pode estudar, a gente pode ensinar, mas é uma coisa completamente nova. Quando você é pai, primeira vez, né? Vou para o terceiro, não consigo segurar um bebê ainda direito. Sempre causa um estranhamento. E é aquela coisa boba, mas que faz sentido. Antes de dormir, você tem que fingir que está dormindo. Esse estranhamento é normal. A gente finge primeiro. A gente finge. Nós vestimos a máscara de um ator mesmo. Agora é o casado. Agora eu sou o homem casado. Agora eu sou o pai. Agora eu sou o pastor. Agora eu sou a mãe. Agora eu sou o tio da salinha. Só que esse fingimento ele deve passar. Eu começo fingindo, mas com o passar do tempo deve se tornar natural. Quando Paulo usa essa palavra aqui no versículo 9, amor sem hipocrisia, eu entendo nesse sentido, que as nossas relações como igreja, elas devem sair do palco, sair do fingimento e devem começar a se naturalizar. Mas para a máquina começar a funcionar, a gente vai ter que fingir um pouquinho. Porque vai ser estranho, no início, me relacionar com pessoas que eu nunca falei aqui na igreja. Com pessoas que eu estou há anos, é estranho, irmãos. E uma coisa que eu percebo que é um grande problema nos relacionamentos, é o tempo. Quanto mais o tempo passa, mais constrangedor é se aproximar de alguém que você não se aproximou. Quanto mais o tempo passa, mais constrangedor é ter uma conversa difícil que você deveria ter tido no passado. E nós deixamos as areias do tempo soterrarem a nossa comunhão. Passou o tempo? Passou. Mas a Bíblia não passa. Mas o Evangelho não passa. Mas o cristianismo é o mesmo. Passou o tempo? Está complicado? Está sem tempo? Meu irmão, me desculpe, mas as suas circunstâncias, as minhas circunstâncias não importam para Deus. A gente pode fazer adaptações. Na nossa época não tinha pequeno grupo. Os pequenos grupos eram naturais, nós íamos para uma casa, orávamos e tal. A gente faz essa adaptação hoje por conta da nossa realidade. É uma adaptação. Mas é uma adaptação para viver aquilo que não muda, que é a comunhão entre os irmãos, que não pode ser desprezada. Eu tenho feito uma oração pela igreja. E são várias orações, mas eu resumi elas. Minha oração pela unidade da igreja é que Cristo toque onde dói. Toque em relacionamentos desgastados, toque em traumas, que talvez você trouxe até de outra igreja, que Ele toque lá. Que Ele destrua ilusões, que Ele destrua expectativas exageradas, que Ele destrua nostalgia, daquele tempo que você teve comunhão e tal. Um tempo que não volta mais mesmo não. Hoje é o chão em que pisamos. Que Deus destrua tudo isso. Que Ele nos tome pela mão e nos conduza amorosamente, mesmo que de maneira firme, para a mesa da comunhão.
Uma mesa que nem sempre será uma mesa agradável. E talvez seja esse o nosso problema. Nós colocamos na mente que a mesa da comunhão é uma mesa agradável, nem sempre é. Eu diria que na maioria das vezes não é. Que ele nos conduza a esta mesa que nem sempre é cheia de pão, nem sempre tem churrasco, nem sempre é cheia de risadas, nem sempre é povoada por seus amiguinhos, nem sempre. Essa mesa que será e deverá ser uma mesa de conversa difícil, às vezes de discussão, e que ali ele nos ensine o que é comunhão, que ali ele nos ensine que eu não posso escolher a quem eu quero amar, que eu devo obedecer e amar todos, que ele poderia ter me desprezado, mas ele quis me amar, que eu não sou nada para sair cobrando amor, mas para doar amor. Que Jesus me ensine que amor não se cobra, amor se doa, não se cobra. Se cobrar já não é amor. Amor tem pés, tem mãos, tem rosto, tem cheiro. É você, meu irmão. Sou eu te servindo, isso é amor. Meu próximo, eu oro a Deus para que se multipliquem nessa igreja braços para ajudar mães cansadas com seus bebês. Que se multipliquem. Que se multiplique dinheiro para aqueles que abrem suas carteiras para ajudar um irmão necessitado. Eu oro pela prosperidade dos generosos. Para aqueles que ajudam a missão. Eu oro. Eu oro para que se multipliquem sorrisos acolhedores quando alguém chegar. E não olhares de desprezo. Mas sorrisos. Que se multipliquem. Eu oro para que se multipliquem as orações. 6 horas da manhã. Uns pelos outros. Eu oro para que se multiplique o choro. Quando o outro estiver sofrendo. O choro com a família que está com uma bebê, que está com câncer, em outra igreja, mas choramos junto. Choro com a irmã que está com a sua avó, de 102 anos, né? A avó de Vanessa, que está passando por tantas coisas. Um choro com o irmão Damião, que quebrou o punho. Choro com tanta gente, com o irmão Plínio, que perdeu a sua tia ontem. Eu oro para que Deus puna todo olhar de desprezo que for dado nessa igreja, contra o outro. Para que Deus rebaixe todo olhar orgulhoso. Para que Deus, se for necessário, quebre famílias. Para depois reconstruir. Mas para que Ele quebre famílias que acham que sua família é maior do que o reino de Deus. Deus quebre. Eu oro para que Ele me persiga, te persiga incansavelmente. Que Ele faça fugir de nós o sono. Que Ele faça fugir de nós a alegria, o prazer. De você estar ali diante de um prazer e não sentir. Porque Deus está trabalhando para que você não sinta. Que é isso, pastor? Calma aí. Mas que Ele faça tudo isso enquanto nós não aprendermos a amar uns aos outros. E assim que a gente faça essa oração, que Teu reino venha, Senhor, não nosso. E se for necessário nos humilhar, que nos humilhe. Eu quero que você lembre do Salmo 16, 2 e 3. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a Ti somente. Adoração, né? Exclusividade. Mas o versículo 3 diz: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Deus no céu e meu irmão na terra. É assim mesmo. Não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou. Estou aqui para te amar. No final de A Felicidade Não Se Compra, depois de desistir, eu vou dizer o final do filme, o filme é de 1940, não é possível. Depois de decidir não se suicidar,
todas as pessoas daquela comunidade, inclusive que foram ajudadas por ele, se reúnem, levantam dinheiro para reconstruir o que ele perdeu. E aí fica uma grande lição para o que é a igreja, né? Eu estou te servindo, eu estou te amando, eu estou me entregando com o que eu tenho. E quando for necessário, eu sei que você vai me ajudar. E não por uma cobrança, mas é porque a gente se ama. Porque eu sei que nós somos cristãos. E o amor para nós é algo natural. A gente começa fingindo, mas que o amor seja sem hipocrisia. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tua palavra. Eu sei que a partir dela vai ser muito difícil colocá-la em prática. Muitas barreiras já agora estão se levantando, objeções mentais. Talvez alguns estejam pensando, certo, mas eu não sou amado, então eu não vou amar. Talvez outros estejam pensando que já estão fazendo essas coisas, mas não estão. Talvez outros estejam pensando que tem um conceito correto de amor, mas ainda não tem. Talvez alguns estejam pensando que vão colocar essa palavra em prática, mas amanhã, depois da manhã, um dia, quando der certo. Eu sei, e o Senhor conhece o meu coração, sabe que eu falho muito nisso, sabe que meus irmãos falham muito nisso. Temos uma culpa compartilhada. Mas a começar em mim e em cada coração nesta noite, opera uma transformação, Senhor. Ajuda-nos a sentar de novo na mesa, com todos, com todos. E que sejamos mais parecidos com Jesus. Que sendo Deus, lavou pés. Que não julgou como uma perca pessoal, não julgou como um prejuízo o ser igual a Deus e se tornar um servo. Coloca isso no nosso coração, Senhor. Ajuda-nos a ser cristãos de verdade. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.